Fala pessoal, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês algumas observações sobre esse artigo aqui, chamado A Rede da Autocracia Conservadora. Peguei ele para a gente trocar uma ideia. Ele foi escrito por Ana Raposo de Mello, publicado pela Jacobin Brasil. E como vocês sabem aqui, o meu YouTube não tem muita edição, muita coisa. Vou deixar rolar. Até separei algumas coisas para a gente olhar aqui junto. Mas a ideia é ser uma coisa sem corte, direta mesmo. Bom, a ideia central desse texto, talvez você até já tenha me ouvido falar sobre ele no Reels do Instagram, é que o autoritarismo do século XXI, ele não precisa cancelar as eleições, não precisa fechar o Congresso, suspender a Constituição para se instalar, né? Ele pode chegar ao poder pelo voto. O autoritarismo do século XXI ele pode preservar a aparência das instituições democráticas e, de dentro do próprio sistema, esvaziar essas instituições, concentrar poder, restringir direitos fundamentais. E isso, de certa forma, ajuda a gente a compreender como que a extrema-direita consegue crescer eleitoralmente, principalmente nos últimos anos, enquanto ela se apresenta não como inimiga da democracia, mas como a sua verdadeira defensora. E os números de 2026 de um projeto acadêmico, tá? Vocês estão vendo aí na tela, que é o VDEM, um grande projeto acadêmico internacional sediado na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que reúne milhares de especialistas para avaliar as democracias do mundo. Ele calcula que apenas 7% da população mundial vive atualmente em democracias liberais, enquanto 74% vive sob algum tipo de autocracia. Democracia liberal, nessa classificação, não significa apenas realizar eleições, mas também garantir liberdades civis, ter limites efetivos ao poder do governo. E por esses critérios, o próprio Estados Unidos, eles foram rebaixados de democracia liberal para democracia eleitoral, o que significa que as eleições continuam existindo, mas os controles sobre o executivo e algumas garantias democráticas se deterioraram. E essa não é a única o único centro de pesquisa que chegou a essa conclusão. Tem também o da Freedom House, uma organização norte-americana, aí na tela para vocês, que monitora direitos políticos, liberdades civis em mais de 200 países e chegou a uma conclusão semelhante por outra metodologia. Em 2025, eles alegam que o mundo completou cerca de 20 anos consecutivos de retrocesso das liberdades. Eu sei que a Freedom House e a VDEM, elas são instituições diferentes, com critérios diferentes, identificando talvez pontos diferentes, mas a tendência é a mesma. A tendência geral de autoritarismo dos governos é a mesma. A democracia contemporânea, a gente chega, esses estudos, né, esses relatórios chegam à conclusão que a democracia contemporânea raramente é derrubada de uma vez só por um golpe militar clássico, como ditadura militar no Brasil, nazifascismo histórico, enfim, do início, aquela primeira metade do século passado na Europa. A democracia, ela pode, hoje, ela é, na verdade, corroída gradualmente por governos eleitos, né, por meio das suas próprias instituições que deveriam limitar o seu poder. Alguns juristas dão a essa engenharia o nome de legalismo autocrático, né? A ditadura clássica, ela rasga a Constituição de uma vez. O autocrata contemporâneo, por outro lado, ele prefere reformar,
reinterpretar, disputar os conceitos, as narrativas, desgastar a Constituição, desestabilizar a democracia, até que ela deixe de cumprir sua função, mantendo cada peça isolada dentro de uma aparência de legalidade. E por isso que vocês estão vendo aí, né, que o Frank State, não tem o Frankenstein? Então, alguns juristas chamam a democracia hoje de Frank State, algo como um Estado Frankenstein. Cada parte, observada separadamente, pode parecer que tem uma certa legalidade, né? Carrega ali ares de democracia, mas quando você reúne essas partes, elas formam uma estrutura autoritária. Outros também chamam de engrandecimento do executivo, né? Em vez de concentrar todo o golpe numa única madrugada, o governante amplia seus poderes gradualmente por meio de decretos, nomeações, reformas administrativas, enfim, mudanças legais que enfraquecem os controles democráticos populares sobre o Estado, sobre o governo. E esse mecanismo ele aparece muito claramente, esse mecanismo que a gente está falando até agora aqui, em vários países. O Trump, por exemplo, fala um pouco dos Estados Unidos e do Brasil. O Trump, por exemplo, ele não diz que pretende destruir a democracia norte-americana, né? Ele diz que precisa libertá-la de uma elite formada pela imprensa ou de uma elite burocrática, de uma elite intelectual, da esquerda, dos antifascistas. Precisa libertá-la dos tribunais progressistas demais, né? E a gente lembra aí que uma semana depois do que o Trump sofreu um atentado durante a campanha de 2024, ele subiu no palco em Michigan e declarou, abre aspas, na semana passada eu levei um tiro pela democracia, fecha aspas. E essa frase, eu acho que ela é perfeita para resumir essa inversão, né? O Trump, ele transforma uma experiência pessoal, onde ele foi vítima, em prova de uma missão política. Como se o ataque contra ele fosse também um ataque contra a própria democracia. Porque se ele representa o povo e a democracia, qualquer instituição que limita seu poder passa a ser apresentada como inimiga do povo, né? No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro, ele perdeu as eleições de 2022, ele foi condenado por tentar um golpe de Estado, mas uma parte da direita continua tratando Lula, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Geraldo Alckmin, que também ia ser assassinado no meio das conspirações, como os verdadeiros ditadores, e não o Bolsonaro, né, e todos que participaram da trama golpista. Então, a discussão ela deixa de ser sobre o Bolsonaro e seus aliados, sobre o que eles efetivamente fizeram, e passa a girar em torno de uma suposta perseguição sofrida por eles, mesmo eles tendo direito a contratar os melhores advogados para comparecer nos tribunais superiores e se defender, etc. E dessa maneira, aquele que atacou a democracia consegue aparecer como vítima de uma ditadura. Essa operação ela funciona porque constrói uma identificação direta entre o líder e o povo, como se o Bolsonaro não fosse apenas um representante político, mas a própria encarnação de uma vontade popular autêntica e democrática. Então, qualquer investigação, decisão judicial ou limite constitucional dirigido contra ele passa a ser apresentado como um ataque ao próprio povo, à própria liberdade popular. Em El Salvador, por exemplo, não sei se vocês lembram disso, já faz um tempo, mas o Bukele, né, ele entrou no prédio do legislativo acompanhado de militares para pressionar os parlamentares a aprovarem recursos que seriam destinados ao plano dele de segurança pública, né? Então,
Tá aí na foto para vocês. Esses exemplos, eles demonstram como funciona, como o mecanismo funciona, mas ainda não explicam por que que ele convence tanta gente. E aqui eu acho que está um dos pontos mais interessantes do artigo, que a extrema-direita, ela não vende apenas medo, ela não instrumentaliza apenas o ressentimento, o discurso racista, ela vende a esperança, ela vende pertencimento, ela vende, sobretudo, a promessa de que alguém finalmente vai agir. O Safatli, né, o Vladimir Safatli, ele fala uma coisa que me chama a atenção, que eu vi outro dia. Ele faz uma, ele chama atenção para esse problema de criticar quem trata o eleitor da extrema-direita como alguém simplesmente burro, ignorante, alguém manipulado. Ele diz que existe uma racionalidade nessa escolha, né? Escolher, optar pelo Bolsonaro, pelo Milei, pelo Trump. Existe uma racionalidade nessa escolha produzida por uma sociedade que convenceu essas pessoas de que não há lugar garantido para todo mundo. E que, portanto, cada indivíduo deve assegurar seu próprio lugar antes de ser abandonado também. Então, é uma lógica brutal, mas ela é compreensível. Se a sociedade não é capaz, se o sistema capitalista não é capaz de oferecer proteção para todo mundo, não é capaz de oferecer comida, casa, trabalho, emprego, dignidade para todo mundo, o indivíduo ele procura se aproximar da força política que promete protegê-lo, né? Ainda que para isso outras pessoas precisem ser excluídas. O fascismo ele não oferece a superação da insegurança, mas a possibilidade de você pertencer ao grupo que será protegido enquanto os demais serão abandonados. É por isso que a construção de inimigo possui um papel tão importante. A gente aprende isso, né, na minha aula sobre o fascismo, sobre o nazifascismo. O imigrante, o comunista, o professor, o sindicalista, a pessoa que recebe algum benefício social ou alguma minoria que supostamente teria direitos demais, elas passam a ser apresentadas como responsáveis pela perda de segurança, pela perda da renda, né? E em vez de dirigir a revolta contra as estruturas que produzem desigualdade e precarização, as estruturas econômicas, a extrema-direita desloca essa revolta para esses grupos que também sofrem com as consequências da desigualdade. O, esse artigo, quando a gente fala de Estado, de poder, né, eu me lembro do Gramsci, quando ele fala, que também falo isso lá na aula sobre o nazifascismo, sobre a crise, como uma crise de hegemonia pode ser objeto de análise a partir desse artigo, né? Porque a hegemonia ela não significa apenas dominação, propaganda, ela não significa apenas manipulação. Uma força política, ela se torna hegemônica quando consegue apresentar os seus interesses particulares como se fossem os interesses gerais da sociedade, construindo ali uma visão de mundo, organizando as expectativas, produzindo consentimento. Numa crise de hegemonia, as instituições continuam existindo, mas perdem a capacidade de produzir essa confiança, de dirigir a sociedade, perde a capacidade de dar uma expectativa de futuro. Os partidos, a imprensa, as universidades e as autoridades tradicionais perdem credibilidade, enquanto as pessoas deixam de reconhecer naquela ordem uma resposta para os seus problemas. Só que essa crise não produz automaticamente uma alternativa progressista. O velho morre e o novo não pode nascer, como diria Gramsci. Ela abre um espaço, ela apenas abre um espaço, né, de disputa sobre quem vai conseguir organizar politicamente esse descontentamento. A extrema-direita entra nesse vazio eleitoral e articula sentimentos dispersos, como o medo, a humilhação, a insegurança, o abandono, o ressentimento, o desejo de mudança. Por isso que existe uma racionalidade por trás, não é só, poxa, você tem problemas de dissonância cognitiva.
né? A gente precisa entender por que que essas pessoas estão optando por isso e como que esses, essas lideranças autoritárias sequestram o discurso de liberdade e de democracia a partir desses sentimentos. E o, esse espaço, né, que é a crise de hegemonia, é onde essa liderança vai trazer, vai apresentar uma explicação para o sofrimento popular, vai identificar os culpados, vai construir uma identidade coletiva e vai apontar para uma direção. Então, antes de conquistar o Estado, a extrema-direita ela conquista parte do senso comum. A insegurança econômica pode ser transformada em medo do imigrante. A precarização do trabalho pode ser atribuída aos direitos trabalhistas. A gente tem visto tudo isso, né? Não só na Europa, no Brasil mesmo. A crise do serviço público pode ser usada como prova de que todo serviço público deve ser privatizado. E outros autores que a gente pode trazer, pensar, como Poulantzas, né? Ele descrevia algo semelhante por meio do conceito de estatismo autoritário, uma reorganização do Estado que desloca poder para o executivo, reduz liberdade, cria mecanismos paralelos de decisão sem que a democracia desapareça completamente. É, a democracia permanece, mas ela se transforma numa versão cada vez mais restrita dela mesma. E o próprio Marx, com o conceito de bonapartismo, também ajuda a compreender uma postura, né, é, que, que aparece em vários desses líderes, que é a figura de alguém que se apresenta acima dos conflitos sociais, a figura de quem afirma encarnar diretamente o povo sem a mediação de partidos, sindicato, movimento social, imprensa, contexto socioeconômico, político, histórico, cultural. Trump, Bolsonaro, Milley, eles possuem, quando você olha, eventualmente projetos diferentes, mas eles recorrem à mesma postura. Tudo aquilo que se coloca entre eles, entre o líder e a suposta vontade popular, passa automaticamente a ser tratado como inimigo do povo. Então, a questão aqui a pergunta que permanece, eu acho que depois da reflexão, é o que a esquerda pode fazer diante disso? Nós sabemos que há muito tempo o marxismo já faz uma crítica ao caráter burguês da democracia liberal parlamentar, faz crítica ao fascismo, mas e diante dessa democracia atual, né, dentro desses parâmetros, dessa dinâmica atual? Defender as instituições democráticas, evidentemente que é necessário, mas isso sozinho dificilmente convence alguém que está endividado, exausto, submetido à jornada precária, sem qualquer perspectiva de futuro. Para essa pessoa, dizer apenas que precisamos proteger as instituições vai soar distante, porque ela inevitavelmente vai se perguntar o que que essas instituições fizeram por ela, né? O que que essas instituições que o Bolsonaro está atacando, que o Milei está atacando, o que que essas instituições transformaram concretamente a vida delas, do povo? Então você veja, a esquerda que tinha que estar entrando nesse vácuo, né, da crítica, uma crítica ao Estado, uma crítica às instituições burguesas, uma crítica ao reformismo, crítica às políticas neoliberais, crítica ao capitalismo dependente e as suas consequências, como a precarização estrutural do trabalho. Então, assim, a esquerda ela precisa defender a democracia, mas ela também precisa disputar, em especial, o significado de democracia, né? O significado de liberdade. Democracia não pode ser apenas a possibilidade de escolher periodicamente quem vai administrar o Estado. A liberdade não pode ser algo abstrato, imaterial, metafísico.
né? A liberdade deve ser, por exemplo, a possibilidade concreta de recusar formas degradantes de trabalho, sem correr o risco de passar fome. Da mesma maneira, a soberania popular não significa retirar todos os limites de um governante representante do povo, mas construir instituições por meio das quais o próprio povo passa a participar efetivamente das decisões fundamentais da sociedade. E isso exige sindicato, exige movimento social, exige associação, conselho popular, né? Trabalho de base, organizações capazes de exercer poder para além das eleições. Só que eu sei que isso é muito difícil para o brasileiro imaginar, porque historicamente quem sempre tomou as decisões aqui no nosso país foram as exigências do mercado. Quem sempre tomou as decisões é uma pessoa que representa ainda uma minoria, né? Fosse uma minoria latifundiária, é uma minoria burguesa da industrialização urbana, uma minoria estrangeira ou nacional mais associada ao capital estrangeiro. Por isso, talvez, eu acho que, acima de tudo, é preciso voltar a produzir uma expectativa coletiva de futuro. Eu falei isso recentemente num post lá do meu Instagram que a galera adorou. O socialismo não pode mais só ficar pensando no passado, na União Soviética, em Cuba, etc. Tudo isso é importante, né, pessoal? Evidentemente, estudar essas experiências, disputar a memória delas, mas é preciso voltar a produzir uma expectativa coletiva de futuro, porque enquanto somente a extrema-direita falar em ruptura e transformação, ela vai continuar vencendo a disputa pela esperança, correto? E esses autoritários estão, no final das contas, utilizando da esperança das pessoas para transformar a democracia em um sistema cada vez mais burguês e mais autoritário. Bom, pessoal, o texto completo do artigo está disponível no site da Jacobin, vale muito a leitura. Se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve. Eu tinha que ter falado essas coisas no começo do vídeo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, não sei o que. Mas YouTube, eu sou isso aí, tá? E visita lá a página da Jacobin, tem muito material interessante que eu pretendo analisar nos próximos vídeos. Valeu!